Há dores que não gritam, apenas se instalam em silêncio e vão corroendo tudo por dentro. Clara acordou com um aperto no peito, o tipo de sensação que nenhuma explicação dá conta. Rafael estava ao seu lado, mas era como se não estivesse. Seu corpo repousava na cama, mas sua alma parecia vagar em outro lugar, talvez em lembranças, talvez em dúvidas. Desde o último reencontro com Bianca, algo havia mudado. Não era traição, não era ausência, era pior. Era o começo de uma distância invisível, feita de silêncios, pensamentos escondidos e olhares que não sabiam mais para onde ir. Ela queria confiar, queria acreditar que a partida de Bianca havia sido o fim da ameaça, mas algumas presenças não desaparecem, apenas se transformam em memórias que insistem em permanecer. E Clara, mesmo depois de tudo o que enfrentaram, começou a se perguntar se não estava lutando sozinha. Rafael continuava presente, mas presente de corpo. O coração dele parecia hesitante. Os olhos fugiam dos dela quando certas palavras surgiam. Era como amar alguém no meio de uma neblina. Você sente que está ali, mas não consegue mais enxergar com clareza. Naquele dia, ao ver Rafael sorrindo diante de uma lembrança contada por Ângela, uma história de infância que envolvia Bianca e o Lago dos Fundos, Clara soube. A batalha ainda não tinha terminado e talvez estivesse apenas começando, porque o amor, quando começa a hesitar, abre espaço para que o passado volte, mesmo quando já foi embora. Clara sempre soube que o amor verdadeiro era feito de escolhas, mas não imaginava que às vezes essas escolhas podiam doer tanto. Depois da saída definitiva de Bianca, ela acreditou que o pior havia passado. A ameaça foi embora, as cartas queimadas, as palavras ditas. Mas o que ninguém contou é que quando alguém deixa marcas profundas, nem sempre é preciso estar presente para continuar influenciando. E Rafael, mesmo ao lado dela, parecia estar preso em um lugar que Clara não conseguia alcançar. Os dias voltaram à rotina, mas o olhar dele, não. Era como se Rafael estivesse em dois tempos ao mesmo tempo, o agora com Clara e um ontem mal resolvido com Bianca. Ele não falava mais dela, evitava até citar seu nome, mas isso não bastava, porque às vezes o silêncio diz muito mais do que as palavras. E Clara, sensível como sempre foi, começou a notar os sinais. A hesitação em certos momentos, o riso meio preso, a atenção que parecia escapar por segundos, segundos que doíam como horas. Ângela tentou tranquilizá-la. O amor dele é seu, menina. Ele só está confuso. É muito passado para pouca memória. Mas Clara não queria um amor confuso. Queria presença, escolha, verdade. Não queria ser a segunda tentativa, nem a substituta de uma história inacabada. Queria ser o agora, com força. Mas o agora estava falhando. Se você também já teve medo de ser esquecida, mesmo estando ao lado de quem ama, inscreva-se agora no canal para acompanhar cada passo dessa história intensa. E me conta aqui nos comentários, de que país e cidade você está assistindo essa novela. Prepare-se, porque hoje, Clara vai perceber que o maior perigo não é a volta de Bianca, é o que ela deixou para trás. O céu amanheceu opaco naquela quarta-feira. Não era exatamente um dia triste, mas também não era alegre. Era aquele tipo de dia que parece carregar um presságio no ar. Clara desceu as escadas devagar, sentindo um peso no peito que não conseguia nomear. Rafael já estava na cozinha, mexendo o café com distração. Ao lado dele, uma pasta de documentos. O silêncio entre os dois não era desconfortável, era educado demais, quase protocolar, e isso doía mais do que qualquer briga. Dormiu bem?
Ele perguntou sem tirar os olhos da xícara. Clara respondeu com um mais ou menos que saiu quase sussurrado. Sentou-se à mesa, observando cada movimento dele. Rafael parecia inquieto, como se a mente estivesse ocupada em outra dimensão. Quando ele finalmente a olhou, sorriu de leve, mas aquele sorriso era o tipo de sorriso que se dá a alguém que está prestes a partir. Durante o café, Ângela apareceu com um avental florido e uma notícia singela. O pai de Bianca havia ligado mais uma vez. Disse que ainda não teve notícias dela. Tá preocupado. Rafael ficou em silêncio. Apenas assentiu com a cabeça e levantou-se. Preciso ir até a cooperativa. Clara apenas observou. Queria dizer algo. Queria perguntar se ele estava bem, mas o medo da resposta a silenciou. E quando ele pegou a chave do carro e saiu pela porta, foi como se uma parte da casa tivesse se esvaziado junto com ele. Sozinha, Clara subiu até o quarto e abriu a janela. O vento batia forte e as cortinas dançavam com violência. Era como se até a natureza soubesse que algo estava fora do lugar. Pegou o diário e escreveu uma frase apenas. O corpo dele está aqui, mas o coração parece não saber onde ficar. Fechou o caderno com força, como se quisesse calar a própria dor. Na hora do almoço, Rafael não voltou. Ligou avisando que resolveria algumas coisas na cidade e comeria por lá. Clara tentou disfarçar, mas o apetite desapareceu. Sentou-se sozinha à mesa, empurrou a comida com o garfo e se pegou pensando nas últimas conversas. Ele havia escolhido ficar com ela. Havia queimado as cartas. Havia dito que queria recomeçar, mas algo dentro dela sabia. Recomeçar não é um botão que se aperta, é um caminho. E Rafael parecia perdido no meio dele. Mais tarde, enquanto caminhava pela estufa recém-inaugurada, Clara encontrou Joaquim, limpando os vasos de alecrim. O velho caseiro a cumprimentou com respeito, mas não escondeu o olhar preocupado. Tá tudo bem com o patrão? Clara hesitou. Ele tá tentando. Joaquim coçou a cabeça. Homem, quando tenta demais, às vezes se perde do que já tem. Só espero que ele lembre que a senhora não veio aqui para completar buraco velho. Veio para plantar coisa nova. As palavras ecoaram fundo. Clara agradeceu e seguiu em frente, mas com o peito ainda mais apertado. Ao entardecer, Rafael finalmente retornou. Estava cansado, olhos fundos, camisa amassada. Clara o esperava na varanda. Como foi o dia? Ele respondeu com um aceno vago e se sentou ao lado dela. O silêncio voltou a dominar, e foi Rafael que, de repente, perguntou: Você acha que a gente se apressou? Clara arregalou os olhos. Como assim? Rafael respirou fundo. A gente se envolveu rápido. Talvez tenha pulado etapas. Às vezes me pergunto se eu tô pronto para tudo isso. Ela engoliu seco. Você tá me dizendo que se arrepende? Ele balançou a cabeça. Não, mas às vezes eu sinto medo. As palavras doeram. E não foi só pela dúvida, foi pela frieza, pela sensação de que mesmo ali ele já começava a construir uma saída. Clara se levantou, caminhou até a beirada da varanda e ficou olhando o horizonte. O medo é normal, Rafael, mas a indecisão é o começo da ausência. E eu não vim para viver com metades. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, olhando para o chão, como um menino que não sabe explicar o que sente. Naquela noite, Clara não conseguiu jantar. Ficou no quarto, sentada diante do espelho, tentando encontrar em si mesma os sinais de que talvez estivesse errando. Será que eu exigi demais? Será que eu fui rápida demais? Mas no fundo, ela sabia. Amar não é o erro. O erro é insistir onde o outro já começa a recuar. E Rafael estava recuando, não em passos largos, mas em pequenos gestos, em silêncios e em hesitações. Antes de dormir, ele apareceu no quarto.
Sentou-se na cama, calado. Desculpa se te deixei insegura, ele disse enfim. Clara olhou para ele séria. Você não me deixou insegura. Eu fiquei assim sozinha, tentando segurar um amor que começou a escorregar. Rafael se aproximou, pegou sua mão. Eu só tô cansado, confuso, mas eu não quero te perder. Ela assentiu. Então não me perca. Mas não me peça para ficar se você mesmo não sabe se quer estar aqui. Eles deitaram juntos, mas mais uma vez dormiram distantes. A noite foi longa. Clara teve sonhos agitados. Rafael, insônia. E entre viradas de lado e suspiros abafados, o que restava entre eles era uma sensação quase invisível, mas poderosa, a de que o amor, quando começa a hesitar, já corre o risco de cair. O sol mal havia surgido no céu quando Clara se levantou. Olhou para o lado e viu Rafael ainda dormindo, mas virado para a parede. Aquilo a atingiu mais do que qualquer palavra pudesse dizer. O corpo dele estava ali, mas a alma parecia cada vez mais distante. Vestiu-se com calma, desceu para a cozinha e preparou um café forte. Enquanto a água fervia, seus pensamentos fervilhavam também. Havia algo errado. Não algo concreto, mas uma mudança de temperatura, como se o amor tivesse esfriando sem aviso. Ângela apareceu, surpresa por vê-la acordada tão cedo. Tá tudo bem, dona Clara? A pergunta veio carregada de cuidado. Clara sorriu de leve. Só insônia. Mas a verdade era outra. Ela não conseguia mais descansar em paz ao lado de um homem que parecia estar em outro tempo. E o pior era que esse outro tempo ainda tinha o nome de Bianca em alguma dobra silenciosa da memória. Ao terminar o café, Clara decidiu caminhar até o pomar. Queria respirar. Queria clarear a mente. No caminho, passou pelo celeiro e viu Rafael conversando com Joaquim. Eles falavam baixo, mas riam, e aquilo a tocou com força. Não por ciúme, mas por contraste. Era como se Rafael tivesse mais leve, longe dela. Como se a companhia de Clara tivesse se tornado exigente demais para alguém que só queria fugir da própria confusão. Ela tentou não se deixar abalar. Continuou a caminhada, passou entre as árvores frutíferas, colheu uma maçã e se sentou debaixo de uma figueira. Olhou para o céu e sussurrou uma prece curta. Senhor, me mostra se ainda devo lutar, porque lutar sozinha, por mais bonito que pareça nos livros, machuca, e ela já estava cansada de sangrar em silêncio. No meio da manhã, Rafael a procurou no jardim. Veio com uma expressão confusa, camisa aberta no pescoço, mãos nos poços. Pensei em você, você sumiu. Clara ergueu os olhos. Tava aqui, tentando lembrar por que mesmo eu tô ficando. Rafael sentou-se ao lado dela. Não fala isso. Ela suspirou. Então me dá um motivo para não falar? Ele hesitou. Às vezes eu me perco nos pensamentos, mas eu tô tentando, sabe disso? Clara virou o rosto devagar. Eu sei, só que às vezes tentar não é suficiente. Ele não respondeu. Apenas ficou ali, mexendo na grama com os dedos, sem saber o que fazer com o próprio desconforto. Clara se levantou. Mas eu vou passar a tarde na cidade. Preciso resolver umas coisas. Rafael a olhou surpreso. Quer que eu vá junto? Ela sorriu sem emoção. Não, quero um tempo comigo mesma. Acho que é isso que você tem feito, não é? Procurar um tempo para si? E, sem esperar resposta, virou-se e seguiu para casa, deixando Rafael ali sentado envolto num silêncio cheio de peso. Na cidade, Clara passou por algumas lojas, comprou tecidos novos para as cortinas, foi à farmácia e almoçou sozinha num restaurante que costumava visitar com Rafael. Sentada diante de uma taça de vinho branco, sentiu-se mulher novamente. Não a mulher apaixonada que espera ser escolhida, mas a mulher que sabe que merece presença. E naquele momento, entre uma garfada e outra,
tomou uma decisão silenciosa. Ela não seria plano de recuperação emocional de ninguém, nem substituta, nem conforto temporário. Ao voltar para a fazenda no fim da tarde, Clara encontrou a casa em silêncio. Rafael estava no escritório, absorto em documentos. Ela não interrompeu. Subiu direto para o quarto, trocou de roupa e foi até o galpão de sementes, onde a Ângela organizava potes com etiquetas. As duas conversaram por horas, sobre coisas simples, sobre a vida, sobre como às vezes o amor não é uma linha reta, mas uma estrada cheia de desvios. Mas até estrada torta precisa de direção, né, dona Clara? Disse Ângela, com sabedoria simples. Clara sorriu com os olhos marejados. Sim, e eu não quero mais caminhar sozinha. No jantar, Rafael tentou conversar. Comentou sobre a entrega de insumos, sobre o potro recém-nascido. Clara respondeu com educação, mas com distância. Não era vingança, nem frieza. Era autoproteção. Rafael percebeu. Você tá diferente? Clara olhou nos olhos dele. Tô tentando parecer com a mulher que você conheceu, aquela que tinha certeza do que sentia. Mas até isso tá ficando confuso. Ele suspirou. Às vezes eu só tô cansado. Clara baixou o olhar. Talvez cansado de mim? Depois do jantar, Clara caminhou até a biblioteca. Abriu um dos livros antigos que Rafael guardava com tanto carinho. Dentro dele, uma folha seca. E atrás da folha, uma anotação à mão. Alguns amores são eternos, mesmo que não sobrevivam. Ela fechou o livro com força. Essa frase poderia ser sobre Bianca, ou sobre ela. E essa dúvida doía como faca. Mais tarde, deitado ao lado dele, Clara ouviu Rafael virar-se para o lado oposto. Não pediu abraço, não disse boa noite. Apenas apagou o abajur e fechou os olhos. E naquela escuridão compartilhada, ela entendeu. Não é preciso brigar para perder alguém. Às vezes, basta não lutar. E foi nesse silêncio que ela começou a pensar na possibilidade de partir. O dia seguinte amanheceu com um céu límpido, quase ingênuo demais diante do que Clara sentia por dentro. Ela acordou antes de Rafael, ficou sentada na beira da cama por alguns minutos, observando o homem que amava dormir virado para o outro lado. Não havia mais aconchego naquele espaço. Havia distância, um abismo emocional disfarçado pela rotina. Quando ele finalmente despertou, disse um bom dia morno e seguiu direto para o banheiro. Clara ficou ali, segurando o travesseiro contra o peito, tentando entender se aquele amor ainda existia ou se ela estava apenas segurando memórias. No café da manhã, a conversa foi sobre números, quantidade de ração, orçamentos da estufa, previsão de chuvas, nenhum olhar demorado, nenhum toque, nenhum riso. Clara, que sempre acreditou na poesia dos pequenos gestos, agora via o silêncio ocupar todos os cantos da mesa como um hóspede indesejado. Rafael se despediu com pressa e saiu com o carro dizendo que visitaria uma propriedade vizinha. Clara apenas assentiu, não fez perguntas, não cobrou explicações. Já havia entendido que as respostas às vezes se escondem nos silêncios. Passou a manhã reorganizando a biblioteca, livro por livro. Um gesto simbólico. Talvez inconscientemente estivesse tentando reorganizar também o caos dentro de si. Achou um antigo exemplar de Machado de Assis e releu um trecho que havia marcado com lápis anos antes. O coração é uma criança, espera sempre. Ela sorriu com tristeza. Até quando o dela continuaria esperando? Ao meio-dia, Ângela entrou na biblioteca com um envelope nas mãos. Deixaram isso para a senhora no portão. Clara pegou, curiosa. Era um bilhete curto, sem remetente, escrito em letra feminina. Nem sempre o amor é suficiente. Às vezes, a memória vence. Clara sentiu o estômago revirar. Aquilo era de Bianca. Não havia assinatura, mas ela sabia, sentia. E mais do que o conteúdo, era o momento da entrega que importava. Rafael tinha saído. Bianca sabia. Ela ainda observava de longe.
Clara não comentou nada com Ângela, apenas agradeceu e guardou o bilhete na gaveta da escrivaninha. Sentou-se por alguns minutos, sentindo a respiração descompassada. Rafael havia dito que Bianca estava fora da vida dele, que ela não voltaria. Mas alguém que observa nunca foi embora de verdade. E esse tipo de presença, mesmo invisível, pesa como uma sombra. No fim da tarde, Rafael retornou. Estava calmo, até gentil. Trouxe frutas da propriedade vizinha e elogiou uma ideia de Clara sobre a reforma da cozinha. Por um instante, parecia o homem que ela conheceu no começo. Clara quis sorrir, quis se entregar a essa doçura breve, mas algo dentro dela recuou. A dúvida já morava ali, e ela sabia que não podia mais ignorar os sinais. Jantaram juntos. A comida estava boa, a conversa leve, mas Clara ainda segurava o peso do bilhete no peito. Em determinado momento, Rafael a olhou com mais atenção. Você está mais quieta hoje. Ela respondeu com calma. Tô tentando entender se o que a gente vive ainda é amor ou apenas um esforço. Rafael engoliu seco. Você não acha que é amor? Clara baixou os olhos. Acho que já foi. Só não sei se ainda é. E não sei se você sabe. Aquela conversa encerrou o jantar. Rafael recolheu os pratos em silêncio. Clara se levantou e foi até o jardim, onde a lua cheia iluminava o chão com delicadeza. Sentou-se no banco de pedra, onde tantas vezes chorou e rezou em silêncio. Agora não chorava. Estava vazia demais até para Tirmas. Fechou os olhos e sentiu o vento batendo feição. Era como se a própria noite dissesse: você não está sozinha. E isso foi um alívio, porque naquele momento ela precisava mais de paz do que de promessas. Mais tarde, Rafael se aproximou. Sentou-se ao lado dela no banco. Ficaram em silêncio por alguns minutos, até que ele disse: Bianca não me procurou mais, não tenho falado com ela. Clara o olhou séria. Mas ela ainda te habita. Rafael balançou a cabeça. Eu estou tentando esquecer, mas às vezes é como se as memórias surgissem sozinhas. Clara segurou a raiva. Então talvez o problema seja esse. Você está tentando esquecer quando deveria estar se esforçando para me lembrar. Ele arregalou os olhos. Aquela frase o atingiu como um tapa emocional. Ela se levantou. Eu vou dormir. Mas se amanhã você acordar ainda dividido, então me deixa ir, porque eu não fui feita para ocupar metade de um espaço. Rafael ficou sentado sem palavras. A lua seguia lá, imponente, testemunha muda de uma história que começava a desmoronar sem gritos. Clara dormiu cedo, mas mal. Acordava a cada hora, como se o corpo soubesse que algo estava prestes a mudar. Rafael, por sua vez, passou a noite na varanda, com uma manta sobre os ombros e um copo de vinho nas mãos. Pensava em tudo que viveu com Clara, em tudo que não conseguiu viver com Bianca, e no quanto estava perdendo tudo por não saber escolher. Quando amanheceu, ele ainda estava ali. E foi naquele silêncio da manhã que ele entendeu: ou escolhia com verdade, ou perderia o que restava. Naquela manhã, Clara acordou e encontrou a cama vazia. O travesseiro de Rafael ainda tinha marcas de onde ele havia se deitado, mas seu corpo já não estava ali. Pela janela, ela viu o carro dele já longe no horizonte. Sem bilhete, sem aviso, sem bom dia. Sentiu o coração apertar, mas não se permitiu chorar. Já havia feito isso demais. Havia uma dignidade silenciosa nas mulheres que aprendem a se calar quando o amor começa a falhar. Foi para a cozinha, preparou um café forte e sentou-se à mesa. A cada gole recordava os momentos em que riam juntos ali, dividindo pão e planos. Mas agora, ela só dividia a solidão com a xícara. Pegou o bilhete de Bianca mais uma vez e leu em voz baixa. Às vezes a memória vence. Clara mordeu os lábios. Não se for por cima da verdade, murmurou com os olhos fixos na xícara que esfriava. Ângela entrou na cozinha com passos apressados. Clara, tem uma visita. A jovem arqueou as sobrancelhas. Tão cedo?
Ângela assentiu com um olhar estranho. Clara levantou e foi até a varanda, onde encontrou Bianca. Sim, Bianca, em carne, osso e perfume doce demais para aquela hora do dia. Vestia um vestido claro, cabelos soltos e um sorriso forçado. Bom dia, Clara. Precisamos conversar. Clara sentiu o estômago revirar. Você tem coragem de vir aqui? Bianca suspirou, como se já esperasse aquela reação. Você não vai me convidar para entrar? Clara cruzou os braços. Você já entrou demais onde não devia, Bianca. Agora fala o que quer e vá embora. A outra mulher olhou ao redor, como quem inspeciona a cena de um crime. Só queria dizer que Rafael me procurou ontem. Foi ele quem me chamou. E você merece saber disso por mim. O coração de Clara afundou no peito, como se cada palavra fosse um peso. Mas ela permaneceu firme. E por que eu acreditaria em você? Bianca deu um passo à frente. Porque eu não tenho mais o que perder, e ele também não. Nesse momento, Ângela surgiu novamente como um anjo protetor. A senhora quer que eu peça para ela se retirar? Clara, em silêncio por alguns segundos, apenas balançou a cabeça. Não precisa. Ela já disse o que queria e eu já também ouvi o suficiente. Bianca sorriu com cinismo e... Você é forte? Sempre foi. Mas às vezes ser forte demais é o que afasta os homens. Com isso, virou as costas e foi embora, como se tivesse deixado uma bomba no ar. Clara fechou a porta com calma e encostou-se nela por dentro. Sentiu o corpo fraquejar, mas não caiu. Subiu para o quarto, sentou-se à beira da cama e finalmente chorou. Não de raiva, nem de ciúme. Chorou de cansaço, de ter que competir com fantasmas, de ter que provar o próprio valor dentro da própria casa. À tarde, Rafael voltou. Estava tenso, olhos baixos, expressão indecifrável. Clara esperou que ele falasse. Ele não falou. Então, ela olhou nos olhos dele e perguntou: Você procurou a Bianca? Rafael hesitou. Eu precisava de respostas. Clara sorriu de forma amarga. E eu? Quando foi que você achou que eu merecia uma resposta também? Rafael tentou se explicar, mas as palavras eram frágeis demais. Foi só uma conversa, Clara. Eu precisava entender o que ela ainda representava para mim. A frase foi um tiro. Clara levantou, sentindo o chão girar, e descobriu. Rafael não respondeu. Apenas desviou o olhar. E isso doeu mais do que qualquer resposta direta. Clara saiu do quarto, passou pela sala, atravessou o jardim e entrou no celeiro vazio. Sentou-se ali entre sacos de feno e lembranças que não paravam de doer. Estava cansada de ser a que ficava, a que compreendia, a que sempre perdoava. Talvez tivesse chegado a hora de se perdoar por continuar insistindo. No fim da tarde, Rafael a procurou ali. Entrou devagar, sentou-se ao lado dela e depois de alguns minutos disse: Você merece alguém inteiro, Clara. E eu não tenho sido. Ela olhou para ele com ternura triste. Então, se encontra, Rafael, mas se for longe de mim, me avisa, porque eu não vou esperar por alguém que se perdeu e não tem intenção de voltar. Ele quis segurá-la, quis dizer que a amava, mas amor que não escolhe vira peso. E naquele momento, Rafael entendeu. Estava a um passo de perder a única mulher que o amava de verdade. Naquela noite, Clara não dormiu. Ficou sentada na poltrona do quarto com uma manta sobre os ombros, observando as luzes da varanda acesas até o último fio da madrugada. Rafael havia dormido no quarto de hóspedes, e o vazio do espaço que ele deixava ao lado dela parecia mais pesado do que sua presença silenciosa. Ela lembrava do tempo em que bastava um olhar para saber o que ele sentia, quando o toque das mãos era suficiente para afastar qualquer insegurança. Mas agora,
Era como se Rafael tivesse virado um estranho que ela amava por hábito. Um estranho que carregava o rosto do homem que ela escolheu, mas cujos sentimentos pareciam cada vez mais distantes. Clara segurou um dos porta-retratos da estante. A foto era dos dois, rindo num dia de sol na fazenda. Ela com um vestido claro, cabelo ao vento. Ele com o braço em volta da cintura dela como quem segura o próprio mundo. Onde foi que a gente se perdeu? Sussurrou, com a voz embargada. Sentiu os olhos marejarem, mas não chorou. Já tinha feito isso demais. Às vezes a dor se torna tão familiar que até as lágrimas perdem a força. No dia seguinte, decidiu sair cedo. Pediu o carro para Ângela e dirigiu até o centro da cidade sem destino certo. Precisava respirar longe dali. Entrou numa cafeteria pequena, pediu um café com leite e se sentou perto da janela. O mundo parecia continuar igual, carros passando, pessoas rindo, mães com crianças, mas dentro dela tudo estava desmoronando em silêncio. E ninguém notava. Foi quando ouviu uma voz masculina conhecida chamando seu nome. Olhou para o lado e viu Caio, o veterinário da região, que havia ajudado meses antes com os cavalos da fazenda. Ele sorriu surpreso. Que coincidência! Ela sorriu de volta, tentando esconder o cansaço no olhar. Oi, Caio. Precisava dar um tempo de casa. Ele se sentou sem pedir permissão, como quem sentia que ela precisava de companhia. Você parece abatida. Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou. Não queria se abrir, mas também estava cansada de guardar tudo sozinha. Só coisas do coração. Dificuldades, silêncios, aqueles momentos em que você começa a se perguntar se ainda é amada. Caio ficou em silêncio por alguns segundos. Se você precisa se perguntar, talvez já tenha a sua resposta. Clara desviou o olhar para a rua. Aquela frase doeu, porque parecia verdade, mas ela ainda não estava pronta para aceitar. Conversaram por quase 1 hora. Ele falava pouco, escutava muito. Tinha uma serenidade que trazia paz, mas não despertava paixão. Clara agradeceu a companhia, se despediu com um abraço e voltou para casa sentindo algo estranho, alívio. Por primeira vez em semanas, havia conseguido falar, e alguém ouviu sem julgar, sem cortar, sem fugir. Ao chegar, encontrou Rafael no jardim, conversando com Julieta. Ao vê-la, ele se aproximou, mas ela passou por ele sem dizer nada. Não por raiva, mas por proteção. Estava aprendendo que às vezes o silêncio também é resposta. Rafael sentiu. A ausência de palavras dela doía mais do que qualquer discussão. Na noite, ela se trancou no quarto e escreveu em seu diário: Se ele não me escolher todos os dias, eu preciso aprender a me escolher. Fechou o caderno com um nó na garganta. O som da chuva começava a cair lá fora, fina e constante, como se o céu também tivesse tentando aliviar algo que pesava há muito tempo. Rafael, do lado de fora, observava a luz do quarto dela acesa. Quis bater na porta, quis dizer que a amava, mas não sabia mais como. As certezas que tinha se transformaram em perguntas, e as lembranças com Bianca estavam confusas demais para serem ignoradas. Ele não queria perdê-la, mas também não sabia se estava pronto para abrir mão do passado. Naquela madrugada, em quartos diferentes e corações partidos, Rafael e Clara dormiram, não em paz, mas exaustos. E no silêncio da casa crescia algo perigoso: a distância. Porque às vezes a falta de brigas não é sinal de calmaria, é sinal de fim. No final da tarde, um carro preto parou diante da entrada principal da fazenda. Clara, que regava as plantas do jardim, ergueu o olhar com o coração apertado. Ela não reconheceu o veículo, mas algo na forma como ele estacionou, devagar, como se testasse o terreno, fez seu estômago gelar. Do carro, desceu uma mulher de óculos escuros, salto fino e vestido justo. Ela andava como quem já conhecia aquele solo,
como quem não precisava pedir permissão para estar ali. Rafael saiu de dentro de casa poucos segundos depois, como se tivesse sido atraído pela presença dela. Os olhos dele se arregalaram, não de surpresa, mas de lembrança. Clara, parada ali, viu tudo de longe, e mesmo sem ouvir nada, entendeu tudo. A mulher se aproximou de Rafael com um sorriso seguro, tirou os óculos devagar, revelando olhos escuros que carregavam história. Você está bem, Rafael? Ele assentiu com um gesto contido. E você, Melissa, o que está fazendo aqui? Clara congelou. Melissa? O nome soou como uma ameaça antiga. Não era Bianca, era pior. Melissa tinha sido o primeiro amor de Rafael, a mulher que ele quase pediu em casamento antes de conhecer Clara, a que foi embora sem explicações, a que deixou um espaço vazio que ele dizia ter enterrado. Melissa sorriu com lábios pintados de vermelho. Estava passando por perto, pensei em ver como você estava, e também queria saber se ainda lembra de mim. Rafael respirou fundo, como se estivesse tentando encontrar o centro de si mesmo. Você sempre aparece quando tudo já está quase em paz. Melissa deu um passo mais perto. Talvez porque eu sempre soube que a sua paz nunca foi completa sem mim. Clara sentiu o sangue ferver. Entrou em casa, lavou as mãos com pressa e subiu para o quarto, sem sequer esperar Rafael explicar. Não era insegurança, era respeito por si mesma. Não queria mais ver homens sendo testados por fantasmas e falhando. Rafael não correu atrás dela. Ficou ali, no jardim, conversando com Melissa por longos minutos que pareciam eternos. Mais tarde, quando ele entrou em casa, Clara estava sentada no escuro, de frente para a janela. Você quer me dizer o que foi aquilo? Ela perguntou, sem olhar para ele. Rafael encostou-se à porta e passou a mão pelos cabelos. Ela apareceu, eu não sabia que viria. Foi surpresa para mim também. Clara virou-se com os olhos firmes. Mas você ficou, conversou, deixou ela se aproximar de novo. Ele tentou se justificar. Clara, ela foi uma parte do meu passado. Eu precisava entender por que ela voltou. Ela se levantou. Sempre essa desculpa, entender. Você quer entender Bianca, quer entender Melissa e não percebe que está perdendo quem realmente está do seu lado. Rafael se aproximou mais firme. Você quer que eu corte todas as pessoas do meu passado? Clara não hesitou. Não, eu quero que você me escolha no presente, sem dúvida, sem comparação. Rafael ficou em silêncio. Pela primeira vez, Clara sentiu que não adiantava mais tentar competir. Não era uma luta justa. Não quando ele ainda abria portas para quem devia estar trancado do lado de fora. Foi até a porta do quarto e concluiu. Você ainda ama pedaços que te machucaram, e eu tô tentando me curar de pedaços seus. Naquela noite, Clara dormiu na casa de Julieta. A amiga a recebeu com um abraço apertado e uma taça de vinho. Você não precisa aguentar tudo calada, Clara. E ela respondeu, olhando para o céu estrelado. Talvez eu só precise me ouvir um pouco mais e ouvir menos quem não sabe ficar. Enquanto isso, Rafael andava pela sala, olhando para as fotos de Clara espalhadas pela casa. Sentia um vazio que Melissa jamais preencheria. Era a ausência de Clara, mesmo ela ainda estando ali, em espírito. Às vezes, o amor só é entendido quando ameaça partir. Na manhã seguinte, Clara acordou com os olhos pesados, mas o coração mais firme. Tomou o café com Julieta em silêncio e só depois de respirar fundo, disse o que vinha guardando. Eu sempre achei que se eu amasse o suficiente, seria amada de volta, mas acho que o amor não funciona assim. Às vezes a gente ama sozinha. Julieta segurou sua mão com carinho. Ou ama alguém que ainda não aprendeu o que é amor de verdade. Enquanto isso, Rafael estava parado no portão da fazenda. Tinha passado a madrugada pensando, revivendo cenas, frases, escolhas. Olhava para o horizonte como quem procura resposta no céu. Melissa já tinha ido embora. Bianca também estava distante. E o que restava agora
Era o silêncio ensurdecedor de uma casa sem Clara. Ele se sentou na varanda, com uma xícara de café que esfriava rápido. Olhou para uma das almofadas bordadas por Clara meses atrás, um detalhe que ele nunca tinha valorizado. Agora parecia gritar. A vida inteira a gente corre atrás de algo que já tem, mas só percebe quando perde, murmurou, como quem confessa sem plateia. Clara voltou para a fazenda à tarde, mas não subiu para o quarto. Pediu a Ângela que organizasse algumas roupas e foi até a cocheira buscar seu cavalo preferido. Precisava de ar, de movimento, de uma estrada que a afastasse por algumas horas daquilo tudo. Rafael a viu montando e se aproximou com passos lentos, quase incertos. — Você vai sair assim? Ela não olhou. — Vou respirar. E não tô pedindo permissão. Ele tentou acompanhar o passo do cavalo com os olhos, mas Clara desapareceu pela trilha de terra em segundos. Sozinha, cavalgando entre as árvores, sentiu o vento bater no rosto como um abraço antigo. Ali, longe das vozes, longe das promessas quebradas, ela se reencontrava aos poucos. No caminho, Clara parou num mirante onde costumava ir com Rafael no início do namoro. Sentou na pedra e ficou olhando o vale por longos minutos. Pensou como tudo começou com flores, promessas, mensagens antes de dormir. E agora, tudo parecia feito de espera. Espera por um gesto, uma escolha, uma clareza que nunca vinha. Enquanto isso, Rafael foi até o quarto deles. Sentou na cama, viu a mala que Clara havia deixado meio pronta e pegou o caderno de anotações dela. Abriu na última página escrita. Ali, em letras pequenas e firmes, ela havia deixado uma frase: amar alguém que vive olhando para trás é como correr atrás de um trem que já partiu. Ele fechou os olhos e sentiu uma dor no peito que não vinha de raiva, mas de arrependimento. Horas depois, Clara voltou. Entrou, tirou as botas e foi direto tomar um banho. Estava cansada, não apenas do corpo, mas da alma. Quando saiu do banheiro, encontrou Rafael sentado na beira da cama. — Clara, eu não quero mais olhar para trás. Ela ficou em silêncio. Ele continuou. Melissa, Bianca, todas elas fazem parte de quem eu fui, mas você é o que eu quero ser. Ela cruzou os braços, tentando conter a emoção. E por que só diz isso quando sente que me perdeu? Rafael se levantou. Porque só agora eu entendi. Você é o lar que eu sempre busquei nos lugares errados. E se você ainda me quiser, eu quero reconstruir tudo. A partir de você. Clara sentiu o coração apertar. Parte dela queria acreditar. Outra estava cansada de recomeços que nunca duravam. Eu preciso de tempo, Rafael. Não para te punir, mas para lembrar de quem eu sou sem você. Ele assentou, com os olhos marejados. Eu espero, mesmo que demore, porque agora eu sei o valor que você tem. Ela pegou o caderno, a mala e foi para o quarto de hóspedes. Naquela noite, dormiram sobre o mesmo teto, mas não como casal, e sim como dois sobreviventes de uma tempestade que ainda não passou. Às vezes o amor não termina com gritos, mas com silêncios que finalmente dizem a verdade. Os dias seguintes foram calmos por fora e turbulentos por dentro. Clara manteve distância, mesmo sobre o mesmo teto. Tomava café mais cedo, saía para caminhadas, escrevia em silêncio. Rafael, por outro lado, passou a observar mais. Não com o olhar de quem quer controlar, mas de quem, enfim, compreende. Bianca ligou uma vez. Ele não atendeu. Melissa mandou uma mensagem. Ele não respondeu. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael não alimentava vínculos com o passado. Só queria entender como ser um homem digno do presente. E isso, descobriu,
era mais difícil do que imaginava. Certa manhã, Clara encontrou um envelope na sua cadeira favorita no jardim. Era uma carta escrita por Rafael, com a letra firme dele. Não é para te convencer, é para te deixar livre, porque só quem ama de verdade aceita não ser escolhido. Ela leu em silêncio. As palavras não pediam perdão, apenas mostravam arrependimento e respeito. Na carta, ele dizia que não esperava outra chance, mas que se ela ainda tivesse um espaço dentro de si, que acreditasse no nós, ele estaria disposto a recomeçar. Não com flores, mas com ações. Clara dobrou o papel devagar, como quem não queria machucar nenhuma palavra, e chorou. Um choro quieto, de alívio, de libertação. À noite, Rafael a encontrou na varanda, olhando o céu. Eu não quero que você fique por dó, nem por memória, nem por medo de recomeçar. Ela respondeu com voz baixa. E eu não quero ficar por costume. Mas talvez por escolha. Ele ficou em silêncio. Ela se virou para ele. O que a gente teve foi bonito. Mas o que a gente pode ter precisa ser verdadeiro. Rafael assentiu. Eu sei que te machuquei. E talvez ainda vá errar. Mas quero errar tentando acertar contigo, e não perdendo você por inércia. Clara respirou fundo. Estava cansada de promessas, mas não estava fechada à esperança. Então me mostra, não com palavras, mas com tempo, paciência e atitude. Aquela noite foi diferente. Dormiram em quartos separados, mas amanheceram juntos. Tomaram café lado a lado. Rafaela ajudou a organizar o galpão. E à tarde, ele a surpreendeu com um presente simples, um caderno novo com a frase na capa: Para novos começos. Clara sorriu. Pequeno, sincero. O tipo de gesto que não se espera, mas toca. Bianca ainda tentou se aproximar depois, mas foi recebida com firmeza. Rafael não hesitou. A Clara é minha prioridade e não há espaço para ambiguidade. Melissa nunca mais foi vista por ali. O passado, enfim, parecia entender que não tinha mais onde se encaixar. Julieta, ao visitar a fazenda, percebeu a mudança no ar. Vocês estão diferentes? Disse. Clara sorriu. Não diferentes, só mais conscientes. Ou talvez mais cansados de jogos. Rafael completou. E prontos para jogar juntos, não um contra o outro. Meses depois, eles renovaram os votos, sem cerimônia, sem convidados. Apenas os dois, debaixo da árvore onde deram o primeiro beijo. Clara segurou a mão dele e disse: Eu não quero promessas, quero presença. E Rafael respondeu: Eu não quero provas, quero caminho. Ali, sem plateia, eles recomeçaram. Não de onde pararam, mas de onde enfim escolheram ficar. A distância entre duas pessoas que se amam nem sempre começa com um adeus. Às vezes ela se instala em silêncios, em olhares desviados, em memórias que ressurgem por meio de outras presenças. Clara sentiu essa distância crescendo, como um vazio entre ela e Rafael, um abismo feito de palavras não ditas e gestos que ela não sabia mais como interpretar. Rafael, dividido entre o presente e o que um dia foi com Bianca, começou a se perder nas próprias emoções. E enquanto ele tentava entender o que sentia, Clara já entendia tudo, e doía. Porque nada fere mais do que perceber que alguém que jurou te escolher está começando a olhar para os lados. Se você já viveu algo parecido, se já sentiu que estava perdendo alguém que ainda estava do seu lado, deixe nos comentários o que você faria no lugar da Clara. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like
e compartilhar essa história com alguém que precisa ouvir isso. Amanhã tem mais, e, talvez, o coração de Rafael não esteja tão longe quanto parece.